Hoje, antes de começar o programa, eu quero compartilhar algo muito pessoal com vocês. Algo que mudou completamente a minha forma de enxergar a vida, os negócios e o meu propósito. Nos últimos meses, eu vivi uma das experiências mais intensas e transformadoras da minha trajetória. E tudo isso se deu através da mentoria, que é um mastermind chamado Ápice, da Maíra Cardi e do Thiago Nigro. E eu não poderia começar o meu programa Negócios de Milhões sem falar sobre aquilo que me trouxe até aqui, aquilo que me encorajou, que entrou na minha vida num momento tão difícil, diante de uma das maiores decepções que eu vivi na vida. Porque foi exatamente ali que tudo passou a fazer sentido. Confesso que eu entrei no Mastermind buscando evolução profissional. Queria trazer ideias, projeções, melhorar a gestão dos meus negócios, mas o que eu encontrei foi algo muito maior. Clareza, propósito e um novo significado para tudo que eu faço. Preciso compartilhar com vocês, porque a Maíra ela tem uma sensibilidade que ela toca coisas invisíveis, te faz olhar para dentro, entender o porquê das suas escolhas. E já o Thiago, ele tem o dom de trazer estratégias. Ele tem um foco, expansão de mente. É absurda a forma como ele enxerga o seu negócio e te dá o direcionamento do que fazer e da forma correta de agir. Como uma pessoa de sucesso, claro. Juntos eles despertam algo que estava muito adormecido, não só em mim, mas em muita gente que participa. Foi então que eu percebi que o sucesso não é sobre o quanto você conquista, mas sobre o quanto você cresce como pessoa durante todo esse processo. Processo difícil, processo árduo, mas necessário para o seu aprendizado e crescimento. Esse Mastermind me fez lembrar o porquê eu comecei. E principalmente para quem eu quero continuar fazendo o que eu faço. E foi exatamente ali que eu aprendi que tudo que eu vivi, as experiências boas e ruins, os grandes desafios, as vitórias e as grandes dores me prepararam para este momento. Momento extremamente especial de ter um programa e através dele compartilhar com o mundo tudo que eu aprendi na prática. O Negócios de Milhões não nasceu de um projeto, ele nasceu de um propósito. Assim como eu estou vivenciando no Mastermind a Maíra Cardi e o Thiago Nigro, eu também quero proporcionar a milhares de pessoas essa mesma experiência e essa mesma sensação. Uma vontade enorme de inspirar, de transformar, de trazer um novo olhar para que as pessoas enxerguem o sucesso e entendam que nenhum desafio e obstáculo pode te parar. E foi nessa imersão com pessoas que pensam grande que eu aprendi que o verdadeiro negócio de milhões não está apenas no faturamento, mas na mentalidade que você constrói para chegar até lá. Uma vivência profunda que me trouxe uma experiência de poder compartilhar e agregar na vida de muitas pessoas. A cada encontro, a cada conversa, eu sinto que estou me tornando uma versão mais leve, mais consciente e mais alinhada com o que eu realmente sou. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês que o que me traz aqui, o que me fortaleceu para assumir esses desafios, vem de pessoas grandes, com mentalidades grandes e um direcionamento assertivo. Isso me deu ainda mais vontade de dividir o que eu aprendo, o que eu aplico e o que tem feito a diferença na minha vida, tanto pessoal quanto profissional, e com certeza nessa minha nova jornada. Eu acredito que o conhecimento ele só tem valor quando ele é compartilhado. Da mesma forma que a Maíra e o Thiago se uniram para trazer propósito para muitas pessoas e esse propósito também está alinhado à jornada de vida deles, eu também quero compartilhar. É isso que eu venho trazer no meu programa, mostrar que é possível construir uma vida de propósito, resultado, abundância e leveza, trabalhando tudo isso de dentro para fora. E hoje eu começo esse novo ciclo com o coração cheio de gratidão por estar aprendendo com dois mestres que transformam a vida de quem decide crescer.
e por poder, através desse programa, multiplicar aprendizados com vocês. Eu estou muito feliz e encorajada com esse novo desafio e eu tenho certeza que os Negócios de Milhões vai trazer muito conhecimento para todo mundo e espero poder enriquecer a vida pessoal e profissional de vocês. É um espaço onde a gente fala de estratégia, de propósito, de transformação com quem vive isso todos os dias. E a pergunta é: será que teremos entrevista com Maíra Cardi e o Thiago Negro? Aí só você assistindo para saber. Sejam bem-vindos ao Negócios de Milhões, um programa para quem quer aprender, se inspirar e crescer com estratégia. Aqui a gente fala de negócios, mas também fala de propósito, de bastidores, de histórias reais e de mentalidade de sucesso. Porque eu acredito que sucesso não é sobre ter sorte, é sobre ter direção. E o objetivo desse programa é te mostrar exatamente isso: como pensar, agir e construir como empresários que realmente fazem acontecer. A cada episódio eu trago novos convidados especiais, temas práticos e reflexões que vão além do óbvio, sempre com o mesmo propósito: mostrar que grandes resultados acontecem com quem tem coragem de agir. Esse é um espaço para quem quer aprender a crescer de forma inteligente, mas com leveza e propósito. Teremos aqui também um quadro de lifestyle para trazer um pouco de rotina e o dia a dia de quem faz acontecer. E se você chegou até aqui, é porque você já entendeu que o seu próximo passo não é trabalhar mais, é trabalhar melhor. No programa falaremos sobre negócios, estratégias, dicas, mas calma, vai muito além disso. Vamos trazer aí um pouco de rotina, viagens, lifestyle, compartilhando histórias de sucesso e histórias de quem deseja ter sucesso, de quem já fez acontecer, de quem passou por diversas estratégias e dificuldades até alcançar o seu objetivo. E também vamos auxiliar quem está em busca dos seus objetivos e deseja ter um negócio de milhões. Por aqui vocês vão ver diversos cenários. O intuito é trazer um programa dinâmico, leve e que tenha muita conexão com você que está do outro lado. Aqui não só grandes empresas têm espaço. Vamos trazer dicas práticas para empresários de pequeno e médio porte, sem distinção. Esse programa nasceu para inspirar empresários, profissionais liberais e pessoas que acreditam no poder do movimento. Para quem sabe que sucesso é feito de disciplina, estratégias e escolhas certas, mas também para mostrar o outro lado da história, que é humana. Porque por trás de todo negócio de milhões existe uma pessoa que sonha, que erra, que acerta e que sempre recomeça e faz acontecer. O meu intuito é que cada episódio entregue conteúdo prático, trazendo um novo olhar para o seu negócio e com muita leveza, porque eu tenho certeza que o empresário que vai crescer é aquele que sabe equilibrar técnica e propósito. E quando você entender o porquê, o como, fica fácil. E o Negócio de Milhões é o programa para quem acredita na transformação. E se você é essa pessoa, eu quero que você faça parte desse movimento comigo. Porque aqui a gente fala de conquistas, mas também fala de desafios. Afinal de contas, todo negócio grande um dia foi pequeno. E por trás desse negócio tem alguém que decidiu tentar, se arriscar, mesmo sem ter todas as respostas. E é exatamente esse tipo de história que eu quero mostrar aqui. Histórias de superação para compartilhar com quem está em crescimento. Então, se você é empresário, empreendedor, profissional liberal ou tem uma trajetória inspiradora, pode se inscrever para participar das entrevistas. Ou se você conhece alguém, pode indicar também. Eu quero conhecer as pessoas que estão movimentando o país com muita coragem e determinação. E eu também quero ouvir ideias incríveis. Envie sugestões de pautas, perguntas ou temas que você quer ver por aqui.
Esse espaço é um canal aberto para o público interagir, porque no final é quem de fato faz acontecer. E para participar é muito simples. Acesse o meu Instagram, @taitrugilo, envie um direct que a produção vai selecionar. As melhores histórias e ideias serão compartilhadas aqui com todo prazer. Até porque negócios de milhões é de quem trabalha, sonha e realiza. E talvez a próxima história que eu conte aqui pode ser a sua. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre tudo que eu aprendi nos Estados Unidos com os empresários americanos. E eu já posso compartilhar com vocês, mais do que técnica, o que mais me marcou foram os comportamentos, além das paisagens incríveis e experiências que eu vivenciei. Quero te mostrar a forma como eles se preparam, se organizam e tocam seus negócios, como eles pensam e executam e como isso pode mudar a sua vida aqui no Brasil. Eu quero te mostrar 3 práticas simples que faz toda a diferença no mundo dos negócios e que podem ser aplicadas a empresas de qualquer porte. E além disso, nós vamos receber uma convidada para lá de especial, que vai compartilhar estratégias e dicas práticas no mundo comercial e empresarial. Uma visão direta sobre estratégias que muitos empresários brasileiros ainda ignoram. E vamos compartilhar como o tributário faz parte de grandes estratégias e faz a grande diferença no crescimento das empresas e como você consegue aplicar ainda em 2025 uma economia gerando fluxo de caixa e se preparando para o ano que vem. O sucesso não acontece por acaso. Ele é construído dia após dia com muita estratégia, visão e coragem. Eu sou Thay Trugilo, tributarista, empresária e apresentadora do programa Negócios de Milhões. O programa que mostra quem realmente faz acontecer no mundo dos negócios. Depois de 15 anos atuando na área comercial e auxiliando empresários a crescerem com inteligência comercial, senti que é hora de mostrar os bastidores de sucesso. O programa Negócio de Milhões nasceu para inspirar, conectar e ensinar. E o programa Negócio de Milhões está no ar. Assista, compartilhe e vem comigo, porque sucesso é para quem age. Terão episódios com empreendedores reais, dicas práticas e um quadro especial sobre lifestyle e viagens. O programa que mostra estratégias, histórias reais e bastidores de sucesso, com um toque de lifestyle e leveza. E agora eu quero compartilhar algo muito interessante com vocês. Eu estive nos Estados Unidos e além das paisagens e experiências incríveis, o que mais me marcou foi o quanto o mindset empresarial americano é diferente. Eu achei muito interessante e eu quero muito compartilhar com vocês. Então acompanhem agora nas imagens um pouquinho do que eu vivi nos Estados Unidos. A primeira diferença que me chamou a atenção foi o planejamento estratégico como cultura. Nos Estados Unidos, o empresário revisa metas e resultados semanalmente. Não é aquele plano bonito que fica na gaveta, é prática diária. Eles têm rituais de gestão simples, como por exemplo, segunda-feira, alinhamento com a equipe. Na quarta, acompanhar indicadores. E sexta, celebrar o que deu certo e ajustar o que deu errado. No Brasil, a maioria só planeja quando o problema já apareceu. Se o empresário brasileiro trouxesse esse hábito de rever e agir em ciclos curtos, semanais, ele dobraria a previsibilidade de lucro e reduziria desperdício de tempo. Planejar não é prever o futuro, é ajustar o presente antes que ele vire um problema. A diferença número 2 é que o dono pensa como investidor, não como funcionário. A segunda diferença é a mentalidade. O empresário americano entende que o papel dele não é trabalhar no negócio, é fazer o negócio trabalhar para ele. Ele investe em sistemas, pessoas e automação para ter tempo de pensar e não apenas executar. No Brasil, muitos donos ainda confundem estar ocupado como ser produtivo.
E o resultado disso é um cansaço constante, sem crescimento real. A virada de chave acontece quando o empresário se comporta como um investidor. Ele delega, acompanha e cobra resultado, não presença. Empreender é sair do operacional e ocupar o papel de estrategista. E a diferença número 3 que eu identifiquei é que o marketing lá é prioridade, não é um gasto. Essa é uma diferença que eles levam muito a sério. Nos Estados Unidos, toda empresa, seja serviço, produto ou até mesmo familiar, tem verba fixa de comunicação e presença no digital. Eles sabem que o público compra primeiro com os olhos e depois com o bolso. No Brasil, ainda é comum ver empresários dizendo: não tenho tempo para redes sociais, Instagram, isso é coisa de jovem. Mas o marketing é o que cria reputação, confiança e geração contínua de clientes. O empresário americano entende isso como investimento em crescimento. E a lição que fica é que quem não se comunica desaparece e quem comunica bem multiplica seus resultados. O foco lá não é apenas vender, é construir um sistema que gera resultado mesmo quando o dono não está presente. É uma preocupação sobre o todo. O que eu percebo é que a diferença não está apenas nos recursos, está na mentalidade. Planejamento, visão do dono, um marketing ativo são pilares simples, mas que mudam completamente o resultado de qualquer empresa. E muita gente me pergunta o que existe por trás de um negócio de milhões. E a verdade é que não são só reuniões e planilhas estratégicas. É rotina, disciplina, foco e leveza. E depois de passar um tempo nos Estados Unidos, eu descobri que existe um ponto em comum entre todos. Eles aprenderam a equilibrar a vida pessoal e trabalho sem culpa. A rotina é o que sustenta o sucesso. E quando você entende isso, o trabalho deixa de ser peso e vira ritmo. Eu gosto de começar o meu dia com propósitos, seja tomando um café, organizando prioridades ou simplesmente respirando para abrir a agenda. E o empresário americano tem esse hábito para ritualizar o foco. E eu trouxe para a minha realidade. É aquele momento que você alinha com o seu propósito antes de iniciar todas as suas tarefas. Uma das principais diferenças que eu percebi é que eles tratam o tempo como um recurso extremamente valioso. Por alguns momentos eu cheguei até a assustar. Algumas lojas só abrem a partir das 10 da manhã, porque eles prezam qualidade de vida, eles prezam tempo de qualidade antes de iniciar suas tarefas. E isso faz toda a diferença. Eu percebo que aqui no Brasil, muitos empresários confundem ocupação com produtividade. E eu entendi que nem sempre estar presente é ser produtivo. A presença é algo que começa dentro da gente, trazendo clareza com os nossos propósitos e direcionamento com o foco correto, sem deixar a organização de lado e a energia extremamente equilibrada. Afinal de contas, a performance ela vem da mente, não da pressa. Muitos empresários brasileiros vivem apagando incêndio, estão sempre atarefados demais e acabam deixando de lado rotinas especiais que vão trazer muito mais leveza e produtividade para a sua vida profissional e para a sua carreira. E no final das contas, eu aprendi que o sucesso não se dá pelo quanto você ganha, e sim pelo quanto você vive. E quando a gente aprende a fazer as coisas com equilíbrio, tudo muda. O negócio cresce, a mente clareia e tudo se expande. Então, se eu puder deixar uma mensagem, é que você deve trabalhar com estratégia, mas viver com muita intenção, porque essa é de verdade a base de um negócio de milhões. Mas não para por aí. Temos uma convidada especial para trazer muito conteúdo e compartilhar experiências com vocês. Hoje a gente vai falar sobre gestão que dá lucro e como a inteligência tributária pode transformar o caixa de uma empresa, porque o empresário que entende o que paga, entende o que sobra.
E para aprofundar esse tema, eu convidei uma pessoa que vive o comercial tributário na prática e acompanha de perto a transformação que a inteligência tributária causa dentro das empresas. Nádia Pontes, diretora comercial da Gran Soluções, obrigada por estar aqui comigo. Obrigada a você, tá? É um prazer imenso estar aqui participar desse programa. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Então, Nádia, você que lida diariamente com empresário de todos os portes, quais são os erros mais comuns? Eu acredito que o empresário ele não tem informação suficiente ou não ir buscar informação suficiente, deixar tudo na mão de um único setor. E aí ele acaba não tendo o conhecimento mesmo, né, de impostos que talvez ele pagou indevidamente, que ele tem como direito ser seu e retornar para o caixa da empresa. Eles acreditam que a contabilidade pode resolver tudo. Eu tenho uma consultoria, eu tenho um contador que está comigo há bastante tempo, não tirando o mérito do contador, que são extremamente importantes, relevantes. É um braço direito do próprio empresário, mas não pode deixar tudo na mão dele porque não faz parte daquela rotina contábil ali, fazer o tipo de análise estratégica da Gran nós fazemos. E quando a gente fala em inteligência tributária, muitas pessoas ainda acham que é algo muito distante, ou que é só para grandes empresas. Na prática, qual é o impacto disso para um empresário de pequeno ou médio porte? Eu acredito que o impacto seja ainda maior do que empresas grandes, que às vezes já têm um suporte muito mais robusto ali internamente. Porque o pequeno empresário, ele sente o impacto financeiro imediatamente. O médio empresário, praticamente a mesma coisa. Então, é aí que eles têm que entender que eles que são as pessoas que mais deveriam ter que buscar. E, normalmente, são os que deixam despercebido e acabam tendo ali uma dificuldade financeira durante o ano inteiro para pagar os seus impostos e sem dar atenção devida a algo que parece ser de outro mundo, né? Parece luxo, né? E que na realidade não tem nada de luxo. É uma coisa simples, básica, que deveria ser para o brasileiro, mas ainda hoje a gente está tentando entrar nesse caminho para que se torne de forma mais natural, assim, do cotidiano dentro das empresas. Nossa, e você tocou num ponto importante. Essa questão do luxo ter uma consultoria. E empresas de pequeno e médio porte também podem ter, né? Qual é o formato de trabalho que essas consultorias tributárias atuam hoje no mercado? Olha, é que é um mercado, infelizmente, bastante fraudulento, né? São poucas empresas que são sérias, então tratam de forma realmente cuidadosa dessa parte, porque quando a gente fala, vou mexer com a Receita Federal, todo mundo se assusta. Tem aquele medo, né? Não quero mexer com isso, longe de mim, não vou pagar o que eu tenho que pagar aqui e tal. Então, hoje isso realmente é um tema que parece um tabu dentro das empresas de pequeno e médio porte, mas são as que têm o maior benefício e sente esse impacto, assim, significativamente durante os meses. Então, nós da Gran, a gente atua só com êxito, então o empresário, ele não tem que desembolsar nenhum tipo de valor inicialmente, só que ele recebe esse benefício dentro daquele mês, as compensações ocorrem naquele mês, o que muito normalmente ele estaria investindo um valor para pagar um tipo de imposto, a gente pode recuperar esse valor que é de direito dele e que às vezes ele passa despercebido e passa o ano inteiro investindo, né? Aí não é um investimento, seria um gasto mesmo durante o ano todo, onde nós poderíamos conseguir recuperar. E aí normalmente as empresas grandes elas já têm uma consultoria estratégica mais consolidada, mas mesmo assim a gente consegue também dar suporte a essas. Entendi. Então, na prática, a gente está falando de que ter uma consultoria tributária hoje não implica nenhum custo inicial, um trabalho que ele vai ser desenvolvido para posteriormente a gente falar sobre aí um investimento. Sim. Com base no retorno que essa empresa está tendo. Exatamente. Né? Na realidade, primeiro nós fazemos um diagnóstico, né? A gente entrega para alguns clientes estratégicos um diagnóstico onde a gente identifica tudo que ele pagou a maior nos últimos anos. Então, às vezes ele está fora das alíquotas que ele deveria ter pago a menor e ele pagou durante 3 anos consecutivos e o cara, vamos pensar, uma rede de supermercado. Entendi. Isso para vários SKUs, o impacto é gigantesco, você faz ideia. E aí a gente consegue recuperar esse valor, o cara sente o impacto. Agora, por exemplo, a gente está chegando aí final de 2025 e isso pode ser uma salvação para muitas empresas. Agora, nesse Falando em salvação, fala para mim o que pode ainda ser feito esse ano. Porque a gente já está aí no finalzinho de 2025, estamos prestes a iniciar a reforma tributária, que tão temida a reforma tributária. E ainda dá para fazer alguma coisa esse ano ainda?
Até dia 30 de dezembro nós estamos trabalhando ainda ativamente para poder melhorar, para poder também dar esse auxílio para algumas empresas que não têm nenhum tipo de suporte para se ajustar perante a reforma tributária. Então, tem alguns empresários que eles costumam falar assim... E ainda dá para economizar. Ainda dá para economizar, dá para você utilizar de valores que você investiria em uma outra demanda e trazer para você, talvez expandir, aí cada um vai ter sua estratégia, mas o que a gente costuma ouvir muito dos empresários em relação à reforma tributária é: mas isso vai começar em 2026. Tem empresas que nós cuidamos que a gente começou em 2024 a fazer esse trabalho de acompanhamento e eles ainda estavam atrasados. Imagina a pessoa que agora que está dando atenção. Agora. Então, é de extrema relevância esse tipo de assunto e eu acredito assim, para o Brasil, principalmente por nós sermos, né, esse país que a gente tem tanta tributação e é onde a gente tem mais oportunidades também. E para fechar, Nádia, qual seria o conselho que você daria para o empresário que ele quer analisar de uma forma mais lucrativa a gestão que ele tem hoje? O que ele poderia fazer de diferente? Buscar, primeiramente, a Gran Soluções, né, para te auxiliar nessa área tributária. Então, estamos dispostos aí a ajudar todos os empresários, inclusive dos telespectadores que estão Vocês atendem todos os ramos de atividade? Todos indistintamente? Os ramos. O que importa, assim, para eu saber se eu, como empresário, eu posso ser atendido pela Gran Soluções? Para você ter alguns benefícios, a grande maioria precisa estar dentro do regime lucro presumido ou real. É a única exigência, mas qualquer segmento, qualquer estado do país, nós atendemos o Brasil inteiro. O Brasil inteiro, então, né? De norte a sul, de leste a oeste, nós estamos fazendo esse acompanhamento. E aí, aproveitando também, né, o ensejo, os telespectadores que estão nos assistindo, que são empresários também, vocês também têm um benefício, inclusive ainda 2025, dá tempo ainda de corrigir, de ajustar, de ter esse dinheiro em caixa. Para todo mundo que estiver nos assistindo e mencionar também sobre que nos viu no negócio de milhões, vocês terão um diagnóstico tributário e conseguirão identificar todos os tributos pagos a maior indevidamente e recuperar ainda em 2025. Qual o contato? Contato é contato@gransoluções.com.br. A gestão que dá lucro não é a que trabalha mais, é a que trabalha com clareza, método e estratégia, né? Nádia, obrigada pela sua participação. Fico muito feliz de receber você aqui. A Nádia vai estar com a gente em diversos episódios como diretora comercial da Gran Soluções. E o programa Negócios de Milhões tem o patrocínio da Gran Soluções, especialista em estratégias tributárias e financeiras de forma inteligente, que ajudam empresas a reduzir carga tributária, analisar créditos e aumentar o lucro com segurança jurídica. Com a equipe técnica de alta performance, a Gran Soluções atua em todo o Brasil, oferecendo resultados reais e mensuráveis para empresários que querem crescer com gestão e inteligência. E o nosso telespectador pode ter um diagnóstico tributário gratuito. Entre em contato e descubra quando a sua empresa pode economizar. Aproveite e siga a Gran no Instagram, @gransoluções_. Vamos trazer aí muita clareza, muitas informações sobre como minimizar os prejuízos financeiros voltados aí para a parte tributária das empresas, que a gente sabe que é uma dor gigantesca e muitos empresários hoje no Brasil sofrem absurdamente com isso. E você já me segue no Instagram? Aproveita e me segue lá, @taitrugilo. Acompanhe um pouquinho da minha rotina, bastidores do que está acontecendo aí nas próximas gravações, as próximas pautas e viagens a caminho. E no próximo episódio, eu vou te mostrar como aplicar cada uma dessas estratégias na prática dentro da realidade brasileira. E lembre-se, grandes resultados nascem de quem tem coragem de pensar e agir como um negócio de milhões.